Bom, pessoal, eu fiz esse desenho aí, e isso aí é como se fosse o símbolo da crise, da macrocrise que a gente está passando. E agora explicitadíssima com a pandemia. Já tinha a explicitação com as filas, né? E agora, com a pandemia, então, a coisa está escancarada. Primeira coisa que a gente vê quando estou escrevendo um novo livro é que todo o método indutivo de análise, que é fortemente americano, não recomendado quando você tem crise de paradigma, né? Você trabalha sempre na microhistória ou na hipermicrohistória. A única forma de entender o que está acontecendo é ir para o macro, porque a mudança é macro. Você só muda a mídia na macrohistória, você não muda a mídia na microhistória. Então é um movimento macro. Se você vai falar de uma hidrelétrica, você vai fazer uma mudança macro, porque não é, ela é meso, uma hidrelétrica, porque você vai projetar ela em 20 anos e o resultado dela vai aparecer em 20 anos para frente. Então você está falando de uma timeline de 40 anos. E nós estamos falando aqui de uma timeline de 500 anos. Quando você tem uma mídia parecida, uma mudança de mídia similar a essa, com recorrência, chegada da prensa, chegada da escrita, escrita manuscrita, chegada da oralidade, chegada dos meios eletrônicos de massa. Então você não consegue enxergar o que está acontecendo na microhistória. Ponto. Isso aí é beabá do protocolo científico. Você não pode comparar um fenômeno macro e tentar entender ele na micro. Não dá. Então isso é uma coisa. A outra, porque aí você tem causas e consequências macro e não causas e consequências micro. Você não consegue enxergar. Aí quando você olha e compara a sociedade humana com outras espécies, esse é um ganho da nossa narrativa, é o triângulo da sobrevivência. O triângulo da sobrevivência não esteve tão presente na temporada 3 e vai estar mais presente na temporada 4. A volta do triângulo da sobrevivência. Toda espécie tem um triângulo da sobrevivência e o ser humano tem um triângulo de sobrevivência técnico. E por ser técnico, ele permite que você não tenha teto demográfico máximo. Você arrebenta o teto demográfico. E aí ele desequilibra. Esse desenho do desequilíbrio eu acho muito interessante. Porque nós temos um modelo de interação e de comando e controle que não são mais compatíveis com a demanda. É o que a gente está vendo agora nessa epidemia. A gente precisa resolver problemas de uma maneira muito mais rápida, de maneira muito mais flexível. Galera, agora todo mundo em casa, e todo mundo já estaria trabalhando em casa, e todas as entregas seriam em casa, todo mundo já estaria num modelo, digamos assim, digital uberizado. Mas não, a gente ficou, por uma questão cultural, a gente continuou operando do mesmo jeito. E agora essa migração está sendo forçada e aí as pessoas a coisa vai continuar funcionando, aos poucos. E aí a gente vai ter agora toda uma adaptação rápida para uma coisa que poderia ter sido feita de maneira mais lenta. E eu acho que aí estamos aí com uma narrativa interessante para a gente poder mostrar, né? O que nós estamos verdade, né? O que a gente está vivendo, na verdade, foi o triângulo foi cada vez mais ficando mais torto. Desde 1800 ele foi ficando cada vez mais torto. Foi crescendo, né? 3 bilhões, 4 bilhões, 5 bilhões, e ele foi ficando cada vez mais torto. Até que ele está, até a chegada do digital, ele está totalmente torto. Não tem saída. Porque a mídia não permite saída. O modelo de interação está abarrado, não tem tecnologia, e o modelo de comando e controle está amarrado. Aí você vai distorcendo, e aí o que você faz? Você vai tirando das pessoas, né, diversidade. Você vai cada vez mais massificando para poder adaptar. Então aí eu acho que aí, a partir daí você tem uma série enorme de digressões que você pode fazer em relação a tudo. No emocional das pessoas, na economia, na ciência política, na sociologia, na psicologia, tudo. A partir daí você ganha
É um cenário, e é por isso que eu acho que as escolas de pensamento, no caso agora, uma coisa que está ficando clara também nesse livro, quando a gente fala de macrocrise de paradigma, a gente está recomeçando a entender o ser humano. É ponto zero. Recoloca tudo do zero. Porque a gente começa a partir daí a dizer, cara, agora a gente vai começar a ter que refazer todas as ciências da sociedade humana. Começa do zero, não tem. Isso aí começa com o McLuhan. Quando o McLuhan diz mudou a mídia, mudou a sociedade, né? Mudou, o ser humano muda e muda a tecnologia, o ser humano cria tecnologia, a tecnologia muda o ser humano. A partir dali, todas as ciências deveriam estar, que estudam a sociedade, deveriam partir disso. E a coisa foi sendo empurrada com a barriga. Isso aí começou em 1950, com o Innes. Ele morreu em 52 e em 50 ele fez, nos últimos 2 anos de vida dele, que ele começou com esse questionamento. Aí vem papapá, e a gente está aqui, dando sequência. Dando sequência. O que vocês acham desse triângulo torto aí? Me digam. Um abraço. Boa terça, paz, serenidade aí nessa crise. Se você está ouvindo esse áudio foi produzido em março, durante a quarentena, e a gente estava aqui discutindo no grupo sênior. Quer participar? Me manda um zap, 2199-608-6422. Vou repetir, 2199-608-6422. Vem fazer a formação completa. E aí você participa do grupo sênior, vai ter todo dia um artigo de ponta sobre o mundo digital. O que tu me diz?